feito para se chegar a Jesus? A gente tem orado, tem clamado, tem jejuado, tem buscado, mas o que a gente precisa para se chegar a Jesus? Muitas das vezes a gente busca a resposta de Deus nas nossas ações, mas que a resposta não condizem com o que a gente quer ou gostaria de ter. Como ouvir a voz de Deus? Aqui foram algumas perguntas que eu fiz para que a gente buscasse entender o porquê do silêncio de Deus. Muitas das vezes é ser constante na nossa vida. Independente do silêncio de Deus, a gente sabe que Deus está conosco. A gente sabe que a gente precisa ter fé em Deus para que a gente possa ver o milagre, para que a gente possa ver o agir de Deus na nossa vida. Então aqui eu coloquei alguns pontos que a gente possa chegar a Deus. Ler a Bíblia, a gente sabe que esse é o principal. Não tem como você se chegar a Deus se você não conhecer da palavra, se você não tiver essa conexão com Deus através da leitura das Escrituras, o próprio jejum, a oração. Então a oração assim, ela é depois da Bíblia, a oração ela é sem palavras. Não tem nem palavras para a gente exemplificar o poder da oração, o quanto a oração é importante na vida de um cristão. O fato de você orar em tudo que você for fazer, antes das refeições, orar quando você for sair, quando você chega, orar quando você for entrar no seu trabalho, para dormir, orar em todas as circunstâncias, orar pelos outros. Então a importância da oração. E os cânticos de adoração. Então são formas da gente atrair a presença de Deus. E tudo isso precisa ser feito em verdade e em espírito. A gente precisa estar, como a gente mencionou na lição, a gente precisa estar em conexão com Deus. Porque existe uma frequência e a gente precisa estar na mesma frequência de Cristo. Em 2 Crônicas, para a gente fechar, porque se a gente for falar sobre essa mensagem, sobre essa lição, ela vai ter muitos pontos importantes para a nossa vida. Em 2 Crônicas 15, 7 diz assim: mas sejam fortes e não, pois o trabalho de vocês será. Então é isso que o Senhor quer nos mostrar hoje, que independente dos nossos problemas, das provações e das situações que o Senhor, muitas das vezes, que a gente sabe que muitas das vezes o Senhor nos prova. Isso precisa ser um processo que todo cristão muitas das vezes precisa passar, para que dê aquela chave, aquela virada na nossa vida. E que essa mensagem hoje, quando eu li esse texto, parece que ele caiu como uma bomba sobre mim, porque era o que eu estava precisando ouvir, que era a resposta das minhas perguntas. O porquê que muitas das vezes eu tentava fazer as coisas certas, porque eu tentava fazer as coisas do máximo correta e agir como um cristão de verdade. Porque a gente, quando sai lá fora, a gente está sujeito a tudo quanto é coisas. E o cristão, todos os dias, ele vai ser provado, principalmente pela fé que você carrega. A gente sabe que lá fora vão pessoas contra o que a gente acredita, vão vir pessoas contra o que você crê. Isso muitas das vezes nos põe à prova. A gente tem como lição muitas das vezes, por exemplo, a história de Daniel. A gente vê que Daniel, ele foi alguém que ele não deixou de acreditar no Deus que ele servia mesmo em terras estrangeiras. E é isso que a gente precisa ter, que mesmo em terras, mesmo em lugares estrangeiros, nós não deixamos de ter a fé no nosso Deus, que é o Deus verdadeiro. Então a gente vê que todo aquele que ele se achega ao Senhor, o Senhor promete que vocês vão ser recompensados. Então qual é essa recompensa? Qual é essa recompensa? Existe recompensa maior do que a vida eterna, do que ter o nome escrito no livro da vida e do que poder ver Jesus pessoalmente? Então existe promessa maior do que essa? Não existe. Então o meu apelo para vocês hoje é que não só sobre o silêncio de Deus, sobre o porquê do silêncio de Deus, mas vocês verem que todo o silêncio de Deus, todas as provações que vocês irão passar, elas vão ter recompensa. Então passem pela tribulação, passem pelas dificuldades, muitas das vezes pela doença e até pela morte, mas que a gente precisa se manter firme.
crendo que o Senhor irá nos recompensar. Amém?